Muito bem. Olá, você que está me assistindo. Seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos dar continuidade, então, ao nosso curso de lógica. Nesse vídeo de agora, nós vamos falar de algo bastante importante, quando nós começarmos a falar especialmente sobre conjuntos, tá? Dentre as formas que você pode definir um conjunto, é via alguma propriedade dos elementos, né? E isso, como nós veremos nesse vídeo de agora, é basicamente uma proposição aberta. Tá? Então, no final do dia, uma das formas de você definir conjunto é via uma proposição aberta. Tá? E é por isso que nós vamos estudar, então, um pouco sobre proposições abertas. Esse é o único propósito desse vídeo, é falar, dar uma introdução sobre esse assunto de proposições abertas. Tá? E ver como é que elas se comportam, etc. Se você está fazendo esse curso pela segunda vez, ou se você está, sei lá, por algum motivo, vendo ele pela segunda vez, se não me engano, essa aqui é a nossa quarta aula, você vai ver que esse é um assunto que não é tratado tão no início de um curso normal, tá? Em geral, essas proposições abertas, elas são deixadas para um pouco mais adiante. Mas por que é que eu quero trazer essas proposições abertas agora? Pelo seguinte, porque eu quero misturar não, né? Eu quero, à medida que nós formos avançando na lógica, eu quero aplicar esses conhecimentos que nós vamos adquirindo da lógica na teoria de conjuntos. Então, esse é basicamente o objetivo. Eu quero fazer essa ponte imediata. Tá? Eu não quero primeiro falar sobre tudo sobre lógica para depois começar a falar sobre conjuntos. Então, a minha intenção é fazer essa ponte, essa ligação, o quanto antes. Sempre que possível, imediatamente após uma aula de lógica, a gente vai tratar um pouco sobre teoria de conjuntos também, para dar exatamente essa misturada, essa ligação, essa conectar. Beleza? Bom, então vamos dar início a esse estudo, então. Você pode perceber, isso você percebe numa conversa do dia a dia mesmo, que algumas vezes as pessoas elas fazem uma afirmação, mas você não consegue entender muito bem o que a pessoa está querendo dizer. Ou, por exemplo, se você disser, eu vi o planeta no céu à noite, né? À noite eu vi o planeta no céu. Você fala assim, mas, putz, mas de que planeta a pessoa está falando, né? É diferente ela falar, eu vi o planeta no céu, você fala assim, mas qual planeta? Para essa frase, para essa proposição ser verdadeira ou falsa, para você poder dizer, olha, será que sim, ela viu, não, ela não viu, falta elementos, falta informação. Falta, por exemplo, a pessoa te dizer quem é o planeta que ela viu, qual é o planeta que ela viu, né? Se ela disser para você assim, não, eu vi Mercúrio no céu, fala, opa, aí ontem à noite eu vi Mercúrio no céu. Opa, essa sim é uma proposição que você pode classificá-la como verdadeira ou falsa. A pessoa pode estar falando a verdade ou uma mentira para você, né? Agora, quando ela diz assim, eu vi o planeta no céu, você fala, putz, não sei dizer se essa proposição é verdadeira e também não sei dizer se a proposição é falsa, porque eu não sei qual o planeta que ela está falando. Se ela está falando do planeta XY4782, você fala assim, provavelmente essa proposição ela é falsa. Mas se ela disser assim, não, é Júpiter, aí você fala, bom, Júpiter é visível ao olho nu no céu à noite, então aí a proposição é verdadeira. Então esse elemento, o planeta, ele está faltando. Né? Está faltando dizer quem que ele é para que você possa decidir. Né? Outros exemplos assim de proposições abertas, digamos, já estou falando de proposições, sentenças, né? Sentenças que não podem ser classificadas como verdadeiras ou falsas, né? Por exemplo, ele mora em Maringá. Ele e ela formam um belo casal. X é maior que 3. X mais Y é igual a 20. E A é menor que B. Quando você olha para essas 5 sentenças, elas são afirmativas, né? Elas são declarativas, eles estão declarando alguma coisa sobre alguém, mas tem um elemento de decisão, o principal elemento de decisão, ele não está definido.
Você olha para essas 5 sentenças e fala, falta alguma coisa, está faltando. Não é que está faltando alguma coisa para que eu transforme essas sentenças, mesmo declarativas e afirmativas, tá? Está faltando algo para eu classificar elas como verdadeiras ou falsas e então elas virarem proposições. Está faltando, né? Por exemplo, nesse primeiro exemplo, ele mora em Maringá, nós temos um sujeito indefinido ali, que é o ele. Quem é ele? Então, por causa disso, você não consegue decidir se essa sentença ela é afirmativa ou se essa sentença é falsa. Então, por isso que esse tipo de expressão, esse tipo de frase, esse tipo de oração, elas não são proposições. Elas são sentenças, elas são afirmativas, né? Elas são declarativas, estão declarando alguma coisa, né? Ele mora em Maringá, isso é declarativo, isso é afirmativo, mas você não pode classificá-las como verdadeiro ou falso. Por isso que elas ainda não são proposições, por isso que elas não são proposições do jeito que nós vínhamos tratando, né? Porque lembra, proposição é uma expressão, né? Algum tipo de uma expressão que é afirmativa, declarativa, que você pode classificar como verdadeiro ou falso. Essa aqui você não pode, porque o elemento de decisão não está definido. Tá? Agora, se você for variar, significa, se você troca, a expressão ele é o sujeito indefinido nessa expressão. Ele está indefinido, né? Só que à medida que você vai atribuindo valores para esse sujeito, você vai ter proposições. Quer ver? Ó, vou te dar um exemplo. Laerte Bem mora em Maringá. Eu sou Laerte Bem. E eu moro em Maringá. Então, agora eu troquei o ele, que era um sujeito indefinido, por um sujeito definido. Agora você sabe exatamente de quem eu estou falando. Estou falando de mim mesmo. Né? Estou sendo narcisista aqui. Estou falando de mim mesmo. Laerte Bem mora em Maringá. Né? Essa é uma proposição verdadeira. Então agora, observe, você trocou o ele por algo que torna aquela sentença inicial, essa sentença aqui, você acabou de tornar ela uma proposição clássica do jeito que nós vimos estudando. Outro que você pode trocar o ele por qualquer outro nome, ou qualquer outra coisa que você quiser, né? Eu optei por trocar ele por Barack Obama. Barack Obama mora em Maringá. Até a última informação que eu tive, essa era uma proposição falsa. Barack Obama não morava em Maringá. Né? A menos que ele tenha se mudado agora essa noite, e aí vai ter que sair a notícia ainda. A princípio, Barack Obama não mora em Maringá. Então, essa é uma proposição falsa. Então, você percebeu? Trocamos o elemento de indecisão, trocamos o elemento indefinido por um elemento definido. E aí, sim, a nossa sentença original, virou proposição, certo? Essa sentença aqui, ó, x maior que zero, ela não pode ser classificada como verdadeira. Você não pode dizer que ela é uma proposição verdadeira. Por que ela não é uma proposição verdadeira? Porque ela falha quando x é zero. Quando x é zero, ela falha. E também você não pode dizer que ela é falsa. Por que você não pode dizer que ela é falsa? Porque ela é verdadeira quando x é 1. Né? Então, agora você observa da mesma forma que antes, você observa que à medida que você vai variando o x, você vai obter proposições, novas proposições, e o valor lógico ele varia conforme esse elemento de indecisão varia. Então, dependendo de quem é o x, a proposição que você obtém é verdadeira. Dependendo do x, a proposição que você obtém ela é falsa. Por exemplo, 2 é maior que 3. Essa é uma proposição verdadeira. Troquei o x por 2, virou uma proposição, e essa proposição é verdadeira. Se eu trocar o x por menos 5, a proposição vira falsa. Agora, uma coisa é importante dizer aqui. À medida que você for trocando os valores de x ali, você não sabe. A expressão x maior que zero você não pode classificar. Mas à medida que você vai atribuindo valores, você pode classificá-las como verdadeiras ou falsas. E é verdadeiro ou é falso. Não existe meio termo. Sempre lembrando isso aqui na nossa lógica. Beleza? Nessa sentença aqui, ó, x mais y igual a 20, você tem duas variáveis. E nesse caso, você precisa atribuir um valor para cada variável, para que você obtenha uma proposição. Tá? Então, se você atribuir valor x igual a 5 e o y igual a 19, essa proposição vira uma proposição falsa.
Então você vai obter uma proposição que será uma proposição falsa. A partir da sentença, a partir da sentença x mais y igual a 20. Ela é uma sentença. Você pode a transformar numa proposição, atribuindo valores. Tá? Se você atribuir valor x igual a 10 e valor y igual a 10, aí você obtém uma proposição verdadeira. Então, às vezes ela vai ser verdadeira, às vezes ela vai ser falsa. Então, o que vem a ser um predicado? Predicado é uma propriedade, uma característica de um certo sujeito. Ou seja, é a parte da sentença que enuncia alguma coisa sobre um sujeito. Enuncia um fato sobre um sujeito. E esse sujeito, ele pode ou não ser determinado. Ele pode ser, inclusive, indeterminado. Nessa aqui nós temos um predicado. Qual é o predicado? Maior que zero. Ele é um predicado. Né? Ele está dando uma característica, né? Aqui, ó. Está dando uma característica, uma propriedade ou uma característica de um certo sujeito. Maior que zero. Esse é o predicado. Estou falando que ele é algo. Estou dando uma propriedade de alguma coisa. Tá? Esse sujeito aqui que aparece, ele é indeterminado. Tudo bem? Já nessa daqui, ó, você tem nessa aqui, ó, 2 é maior que zero. O predicado continua sendo maior que zero. É a característica. Nesse caso, o 2, ele é um sujeito determinado. Você sabe quem que ele é. E aqui também você tem um sujeito aqui você também tem um sujeito determinado. Menos 5 é maior que 3. Maior que 0. Tá? Então isso vem a ser um predicado. O que é um sujeito? Quando o sujeito da sentença ele não é determinado, ou seja, quando ele é indeterminado, então você chama ele de variável. Variável justamente porque você pode variar ele. Né? Ele não é uma coisa fixa. Uma variável juntamente com o predicado, isso é uma proposição aberta. Tá? Então, quando você tem a variável e um predicado, então você tem uma proposição aberta. A palavra proposição aberta surge porque, à medida que você varia o sujeito, você tem diferentes proposições, igual nós fizemos antes, né? Então, foi variando o x, você foi variando o sujeito indeterminado, você foi variando o sujeito indeterminado, e aí você obteve novas proposições. Esse variar, por isso que ela é aberta, porque você pode variar. Né? Então, ela não é uma proposição fechadinha, né? Não é justa, fechada, sem discussão. Não, ela é discutível. É discutível no sentido que você pode variar o sujeito indeterminado. E aí ela vira proposição. Né? Então, ela vira uma proposição. À medida que você vai atribuindo valores ao sujeito, você tem, então, uma proposição. É por isso que ela chama proposição aberta. Ela propõe uma coisa, mas ela propõe algo sobre um sujeito indeterminado. Tá? Essas definições de predicado e sujeito, ou variável, elas estão de acordo com o dicionário. O que no dicionário significa o vocábulo predicado? Atributo ou propriedade característica de alguma coisa. Aqui, ó, o que é um predicado? É uma propriedade ou uma característica de um certo sujeito. Então, está de acordo. Tá? Termo da oração no qual se enuncia um fato ou se diz alguma coisa sobre o sujeito. Tá? O que é o sujeito? Termo sobre a qual o restante da oração diz algo. Tá? Então, você quebra ela em duas. Uma é o sujeito, a outra é o predicado. É claro que eu não estou aqui interessado em falar em sujeito oculto, sujeito determinado, sujeito não sei o que. Não. A minha intenção aqui é falar sobre proposições abertas. Em geral não, nas proposições abertas, o sujeito é sempre indeterminado. Tá? E o predicado, então, é aquela parte da sentença em que você está fazendo uma declaração ou você está atribuindo uma característica, uma propriedade sobre o sujeito indeterminado. Então, exemplo de novo, ele mora em Maringá. Nesse caso, ele é o sujeito, indeterminado, é claro, e mora em Maringá é o predicado, é a característica do sujeito. Ele e ela formam um belo casal. Então, aqui você tem ele e ela são os sujeitos. Aqui você tem dois sujeitos, tudo bem? Mas isso não tem problema. E formam um belo casal é a característica do sujeito. Do sujeito indeterminado, mas é um sujeito, tá? X é maior que zero, né? O sujeito é o X, maior que zero é o predicado, é a característica do sujeito indeterminado, né? Da variável X. X mais Y igual a 20, X e Y são os sujeitos, a soma é igual a 20, a soma é igual a 20, isso é o predicado, certo?
As variáveis de proposições abertas, elas sempre vão ser denotadas por letras latinas minúsculas, em geral x, y, z, w, a, b, c, d, enfim, letras minúsculas latinas. Os predicados de uma proposição aberta, eles são denotados por letras latinas maiúsculas, P, Q, R, S, T e assim por diante, né? Uma proposição aberta, que tem essas variáveis aqui, o x1, x2, xn, e com predicado P, isso nós vamos denotar por P de x1, x2 até xn. Por exemplo, a proposição aberta P de x, que diz o seguinte, ó, x mora em Maringá. Percebe? Aqui que é uma parte, aqui que é interessante, aqui que é legal, né? Por que é legal aqui? Porque lembra o ele? Não importa lá se eu uso ele, se eu uso ela, se eu uso ele, se eu uso eles, todas essas expressões, elas são sujeitos ocultos, né? Então, como essas coisas são sujeitos ocultos, eu posso trocar isso por x, por exemplo, né? Já que é oculto mesmo, tem mais oculto que um x, né? Então, eu posso escrever desse tipo, né? Que de x, y, como nós tínhamos duas variáveis lá, né? Ele e ela formam um belo casal, eu posso escrever x e y formam um belo casal. O que importa aqui não é o pronome que você está usando. O que importa aqui é que é sujeito indeterminado, né? O que importa é que são variáveis. É isso que importa. E a variável, bom, a variável você chama do jeito que você quiser. Nós vamos utilizar as letras latinas minúsculas. Então, por exemplo, r de x, x é maior que zero. Essa é uma proposição aberta, né? Tá vendo aqui? R de x, x é maior que zero. Por que nós usamos essa notação aqui? Porque ele é um predicado, você tem o predicado sobre a variável x. Aqui você tem um predicado, que eu chamei de predicado Q, sobre as variáveis x e y, né? Então elas estão em função, o predicado está em função das variáveis, né? É praticamente uma função isso aqui, né? Como se fosse, se comporta como função. Lembra de função lá no ensino médio? Então, aqui mais ou menos a mesma coisa. À medida que você for trocando, né, o x por valores aqui na R, por exemplo, você tem R de 2 é 2 maior que 0. R de 0, 0 maior que 0. Tá? Então, você pode ir trocando o valor das variáveis, ou da variável, que aí você vai obtendo proposições que você classifica como verdadeiras ou falsas, né? Essa aqui, por exemplo, é verdadeira, a segunda é falsa. É claro que, como nós já utilizamos conectivos lógicos para obter proposições a partir de proposições conhecidas, você pode utilizar também esses conectivos lógicos para obter novas proposições abertas a partir de proposições abertas conhecidas. Isso você também pode fazer. Isso nós vamos fazer aos montes, inclusive. Tá? Vamos fazer muito disso. Que é pegar certas proposições abertas, conectar elas do jeito que nós quisermos. Do jeito que nós quisermos, não, né? Usando aqueles 6 conectivos lógicos, né, que nós já vimos. Usamos aqueles 6 conectivos lógicos e obtemos, então, novas proposições que continuam sendo abertas. Por exemplo, x é maior que 0 e x é maior do que 3. Tá? Aqui está errado. Aqui eu quis dizer x é menor que 3, desculpa. Troca aqui maior igual por menor igual. Então, x é maior do que 3 e o x é menor. X é maior ou igual a 3 e x é menor ou igual a 3. Né? Isso aqui, em geral, é escrito assim, né? X é maior que 3 e o x é menor que 3. Isso aqui é muito comum no cálculo, né? Quem está fazendo o cálculo, isso aqui é notação de intervalo, por exemplo. Né? Então, todos os valores que estão entre 0 e 3, você coloca lá e isso vira um intervalo lá no cálculo. Lá no cálculo, o seu professor vai usar esse tipo de notação. Quando você vê só isso daqui escrito, você está dizendo o seguinte, você está conectando duas proposições abertas. Você só não percebe que elas são duas proposições abertas. Mas aqui está escrito que o x é maior ou igual a 0, e aqui você está dizendo que o x é menor ou igual a 0. Então você conectou duas proposições abertas via o conectivo e. Tá? Isso é extremamente comum. Então lá no cálculo, quando o seu professor escreve isso, você não estava sabendo que isso tem um nome. Isso chama-se proposições abertas conectadas pelo conectivo e. Se x é maior ou igual a 4, então y é menor que 16. São duas proposições abertas.
São duas proposições abertas. X é maior ou igual a 4 é uma proposição aberta. Y é menor do que 16. Isso é uma proposição aberta também. Eu conectei as duas. Qual é o conectivo que eu usei? O conectivo sem, então. Aí você fala, mas isso aqui não faz nem sentido, né? Não há relação. Não precisa. Lembra que não precisa ter relação uma com a outra? Basta você conectar elas. Pronto. Ou x é menor que zero, ou x é maior do que zero. Essa aqui também é uma proposição aberta, você não pode classificá-la como verdadeira ou falsa. Tem horas que ela é verdadeira, tem horas que ela é falsa. Né? Então, por exemplo, quando x for zero, essa proposição aqui ela é falsa. Tá? Quando x é 1, ela vira verdadeira, porque eu tenho ou 1 é menor que zero, ou 1 é maior do que zero. Aí sim ela vira uma proposição aberta. Beleza? Bom, com isso nós chegamos então no slide 10 de 10. Podemos encerrar então essa primeira parte da nossa aula. Espero que vocês tenham percebido o significado de proposição aberta. Espero que tenha feito sentido para você o que é proposição aberta, o que é predicado e o que é variável. Então esses três elementos são bastante importantes para nós. Nós sabemos identificar quem são as variáveis, qual é o predicado ou quais são os predicados que compõem uma proposição aberta. Isso é interessante. Lembrando que proposição aberta nada mais é do que um predicado juntamente com uma variável. Tá certo? Beleza? Qualquer dúvida você me escreve, você pergunta. À medida que eu conseguir tempo, eu vou respondendo você. Beleza? Então, um abraço a todos e espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.